mas o seu ego, sua vaidade. O filme, né, e, pô, quem é nerd, o filme Star Wars, a cronologia 1, 2 e 3, que mostra a construção e a destruição do Anakin, né? Ele virando o maior vilão da franquia, né? da série. Só vejo até o 6, tá? Do 6 em diante eu acho uma merda. Mas até o 6 é um roteiro foda, e do 1 ao 3 é uma construção, filho, que você vê que é baseado em boa intenção. E em boa intenção, filho, o inferno tá cheio por isso. O Anakin tentando fazer o bem, tentando proteger o que ele ama, ele destruiu tudo. Os amigos, as pessoas que ama, tudo. E essa é a grande questão. O que atrapalha a gente, filho, e isso é um desafio que eu passo, é saber diferenciar: fulano tem um coração bom. Com meu pai, que já tá morto, né, já não tá mais... O garoto falou assim, você tinha que fazer um vídeo com seu pai. Aí eu falei, eu vou procurar os ossos. Eu lembrei do... Ficou pesado, mas eu lembrei do Diógenes. O Diógenes, o Alexandre o Grande fala pra ele alguma coisa sobre ser o cara mais importante do mundo, caramba. E aí o Diógenes falou que vai procurar os ossos do pai dele, mas tá se confundindo com os do cachorro, porque são muito parecidos quando morrem. E, tipo assim, morreu não faz diferença que tu é grande ou que tu é pequeno. Né? Mas eu lembrei da piada do vou procurar nos ossos. O garoto ficou, acho que ele achou pesado, mas, pô, o humor do tio Didi, a gente acabou absorvendo. É fácil hoje falar do meu pai, e minha esposa até, ela fica meio assim, como um cara bom, porque como já não tem o reflexo que o problema do ego dele causava na nossa vida, hoje é mais fácil eu posicionar as coisas, porque não tá em constância. Né? Mas a grande dificuldade, tanto para poder conseguir ajudar as pessoas, é porque as pessoas não têm consciência que elas querem uma coisa e fazem outra. O cara quer ser fisiculturista. Ele quer ser fisiculturista, filho, eu falo isso no curso na parte de inteligência financeira. Que tem que saber, eu explico isso aí, como ele reflete na nossa vida financeira. O cara quer ser fisiculturista porque ele tem no subconsciente dele que fisiculturista é o Ramon Dino. Ganha dinheiro pra caramba. Mas os maiores fisiculturistas do Brasil são duros. Os caras que ganham mais dinheiro nesse ramo são influenciadores. E aí eu falo pro cara, você quer ter mais dinheiro? Você quer ser fisiculturista pra ter mais dinheiro ou pra ser o melhor esportista do tema? Atleta, né? Porque não é atleta porque é concurso, mas ser o melhor profissional do tema. Porque você pode ser o melhor profissional do tema, filho, e continuar duro. E isso acontece porque a pessoa inconsciente, ela não sabe diferenciar na hora de buscar o seu desejo o que ela quer pro que ela tá fazendo. São coisas diferentes. E aí quando rompe, o cara se decepciona. Esse esporte é uma merda. Não, cara, não é que o esporte é uma merda. Você quis uma coisa por um caminho que é uma merda, que não era pra esse caminho. Pra ter isso, você teria que buscar ser um lifestyle. Exemplo. Mas isso é sobre tudo na vida. E aí, às vezes, eu quero ajudar você, e aí você chega pra mim, se você vem com ego, eu não consigo te entender. Eu tenho um pressuposto antes de ajudar todo mundo no meu direct. Vou ajudar todo mundo em troca de ideia. Eu preciso que a pessoa venha sem ego, desarmada. Porque se ela vem com ego, filho, ela vai mentir, ela vai distorcer, ela vai tentar confundir. E aí na hora que eu for tentar ajudar, trocar uma ideia de amigo, eu não vou conseguir ser claro, mas eu vejo quando a pessoa não está sendo verdadeira. Né? De tanto conversar com as pessoas, eu já entendo padrões. Né? Tenho um feeling para entender algumas coisas. E o que me atrapalha muito na hora de ajudar é ter que também lidar com o ego da pessoa. Isso é um absurdo, isso é um desafio escroto. Escroto. Qual é o grande desafio? Né, tem uma passagem em Marcos que o Cristo em Nazaré não conseguiu fazer grandes milagres. Porque ali as pessoas tinham pouca fé sobre ele, porque o tinham como filho do José, e não como filho do Senhor. É mais ou menos assim que fala em Marcos.
Né, usando isso como teatro para você analisar, a grosso modo, porque você não consegue, às vezes, e é o que eu passo, ajudar as pessoas que você tem mais próxima. Porque com as pessoas que você tem mais próxima, o ego vai atrapalhar, porque existem emoções conectadas. Não é só ego exacerbado, não. Mas existem emoções conectadas que impedem, às vezes, a pessoa de se subjugar à sua autoridade, de aceitar que você sabe mais, ou de ser humilde para entender. E aí não vai conseguir. Você não consegue. E é é muito escroto, filho. Eu entendo, tá? Quando vocês chegam pra mim e falam assim, pô, eu quero ajudar meu pai e minha mãe que estão brigando, caramba. Mas, filho, você tem que entender que cada um tem que escolher o seu destino. Você pode dar apoio. Mas aí você, como assim eu já briguei com meu pai pra tirar minha mãe de casa, pra ajudar. E no final minha mãe voltou e o problema não é ela ter voltado. O problema é que não era o que ela queria realmente. O meu ego queria mudar a natureza das coisas. Eu queria achar o que era melhor pra ela em relação ao meu pai. Meu pai vacilava, o cara não era admissível. Mas não era exatamente o que ela queria pra ela. Embora ela dissesse, embora ela falasse de forma racional, mas lá no subconsciente não era como ela queria. Aí ela saía e voltava. Minha mãe se separou do meu pai 29 vezes. Você percebe que na mente dela existia um conflito entre o que ela buscava e o que ela fazia. E por não conseguir achar acordo, ficava nesse indo e vindo. Porque quando tá alinhado, filho, é decidido. Você corta tudo, fecha a porta. Mas quando não tá alinhado, e isso é o gancho pra gente começar a próxima aula, a gente entra em conflito. Você poderia largar os seus traumas que te atormentam, mas entre o querer e o fazer, existe um abismo entre o teu consciente e o seu subconsciente que você não está sabendo dialogar. E aí você não solta. E aí a tudo que acontece você se retoma aquilo, por uma escolha inconsciente. Não, Kadar, mas isso está me fazendo mal. A gente falou em reatividade. Você vai chegar para uma pessoa que está se afogando e você vai dar as instruções e ela, mesmo afogando, vai lutar contra você. Por quê? Feriu a autonomia. Entrou em dissonância entre um e o outro. Se sentiu afetado. Ele só acredita que deve fazer quando alinha o consciente com o subconsciente. E aí, se a causa for o eu, vira um ego. Se for uma causa, vira uma virtude, uma transcendência. Não sei se eu estou conseguindo ser claro, filho, mas é uma troca de ideia para você entender, tanto porque às vezes você não vai conseguir abandonar seus traumas, porque você não consegue alinhar o que você realmente quer do que realmente você está fazendo. E aí fica teu subconsciente e seu inconsciente esticando corda, cada um puxando para um lado. E aí você volta sempre para o mesmo ponto. E você às vezes não vai conseguir ajudar as pessoas porque a pessoa chega para você e te pede uma ajuda. Mas ela não está disposta a fazer as coisas para essa ajuda resolver. E aí eu digo para vocês, o limite da ajuda é até onde a pessoa está disposta a fazer. Você apoia ela, mas você não pode dar os passos por ela. Senão essa pessoa não vai evoluir o processo. Tem uma passagem que diz que Deus não gosta que você se meta no castigo dos outros. Porque o castigo que a pessoa está sofrendo, às vezes é a dor necessária para conectar, desfazer o seu ego e conectar o seu consciente. E ela tem que passar por isso. E você não o deixando por amor, por boa intenção, tentando mudar a natureza das coisas, faz com que ela não evolua. E aí você aprisiona ela naquele sistema. Que quando você sair, vai voltar a acontecer.